Salve família! Imaginem isso, 3 homens que foram muito próximos de Pablo Escobar. Homens que executaram as ordens mais insanas do cartel de Medellín e espalharam o temor pela Colômbia. Décadas depois, um virou pastor na Espanha, outro vive escondido com uma identidade falsa e o terceiro apodrece em uma prisão dos Estados Unidos. Como esses sicários conseguiram enganar a todos, driblar a polícia e reescrever o próprio destino? Hoje, você vai descobrir onde estão os últimos sicários vivos de Pablo Escobar e o que aconteceu depois que o Império do Rei do Pó caiu. Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. Bora pro vídeo. Colômbia, dezembro de 1993. O corpo de Pablo Escobar repousa sobre um telhado em Medellín. A derrocada do comandante do cartel de Medellín sinaliza o encerramento de um período marcado por extrema turbulência. As forças de segurança comemoram, os veículos de imprensa declaram o adeus ao reinado do crime organizado e a sociedade, enfim, sente um alívio coletivo. Mas algo perturbador acontece nas semanas que se seguem. Os principais aliados de Escobar, aqueles indivíduos que puseram em prática suas decisões mais drásticas, começam a sumir um por um. Eles não evaporam por terem sido silenciados, evaporam ao se transformarem em sombras. Trocaram de nomes, refizeram suas feições com procedimentos cirúrgicos, atravessaram limites nacionais com papéis forjados e saíram completamente do mapa das investigações oficiais. Alguns se apresentam por um tempo, recebem penas surpreendentemente leves e, em seguida, voltam a se esconder. Outros jamais são localizados. A dúvida que assombra especialistas há gerações é esta: como esses sujeitos, ligados a uma série de atos violentos que ceifaram inúmeras vidas, conseguiram se ocultar com tanta maestria? Quais alianças secretas os protegem até hoje? E o que mais causa calafrios? Onde eles se encontram atualmente? Por anos a fio, as equipes de segurança da Colômbia e dos Estados Unidos perseguiram indícios, boatos e relatos para rastrear esses 3 homens. No entanto, os dados sempre se mostram conflitantes. Um relatório aponta um deles como guia espiritual em uma congregação modesta na Espanha, enquanto um arquivo reservado aponta que outro desfruta de resguardo oficial com uma identidade reinventada. E o terceiro, possivelmente o episódio mais debatido, segue detido em uma unidade de contenção máxima nos Estados Unidos, provavelmente por uma imputação que ele pode nem ter praticado. O que torna esse episódio especialmente intrigante é que esses indivíduos não eram meros desconhecidos. Na sua fase de auge, eram presenças notórias e respeitadas com receio. Imagens deles rodavam por jornais e anúncios de procurados. Seus apelidos eram sussurrados em tons baixos por temor a retaliações, e ainda assim, eles conseguiram se dissolver no ar. Atualmente, depois de uma análise minuciosa de registros liberados, relatos de antigos investigadores e papéis vazados, é possível refazer não apenas quem eram esses 3 executores, mas também mapear seus caminhos até prováveis posições presentes. Trata-se do conto dos derradeiros remanescentes do domínio ilícito mais violento da América Latina nos últimos tempos, e de como eles puderam desfrutar de uma existência renovada, ao passo que os entes queridos de quem sofreram perdas ainda aguardam por reparação. Para captar como esses 3 sujeitos evoluíram até se tornarem os mais temidos na Colômbia, é preciso voltar a Medellín, do fim dos anos 70 e início dos 80, uma urbe em mutação
onde a penúria absoluta das favelas se chocava com o florescimento de bens de uma elite emergente, os envolvidos no comércio de entorpecentes. Pablo Escobar não ergueu seu vasto esquema sozinho. Bastava-lhe um contingente fiel, figuras prontas para cumprir suas instruções sem hesitações, e ele as recrutou sobretudo nas áreas periféricas ao norte e leste de Medellín, redutos de exclusão social onde rapazes, sem perspectivas, enxergaram no submundo uma saída da escassez. O processo de seleção obedecia a um esquema recorrente: missões iniciais simples, em seguida desafios mais elaborados e, por fim, o teste crucial que os elevaria a posições de credibilidade interna. Diversos partiam como meros portadores de recados ou observadores, mas os que exibiam compostura sob pressão e devoção subiam velozes na hierarquia do esquema. A rede de Escobar operava por meio de unidades parcialmente autônomas. Cada esquadrão de operativos contava com um chefe que se reportava de imediato a Escobar, Gustavo Gaviria ou Pinina. Essa configuração dividida em setores tinha um objetivo claro: se uma unidade fosse comprometida, o restante da rede poderia prosseguir sem interrupções. Os 3 indivíduos que vamos acompanhar nesta análise não eram meros operativos, cada qual detinha um papel central no esquema. Luiz Carlos Aguilar Galego, conhecido como Mugri, era um braço próximo a Escobar, sempre ao seu lado, testemunha de diálogos e resoluções que poucos tiveram acesso. El Arete era parente próximo do líder, especialista em artefatos explosivos e a mente por trás de alguns dos incidentes mais impactantes. Já Denis Muñoz Mosquera, La Kika, era um sicário jovem que viria a responder por supostas infrações que talvez nem tivesse cometido. De 1984 a 1993, o grupo de Medellín travou um confronto inédito contra as instituições colombianas. Mais de 1.000 agentes de segurança foram perdidos em Medellín. 4 aspirantes a presidente sucumbiram a ações armadas, e inúmeras pessoas comuns foram vítimas de explosões. Por trás de boa parte desses eventos, lá estavam nossos 3 principais envolvidos, cumprindo instruções, coordenando missões ou agindo diretamente. Quando Escobar foi neutralizado em dezembro de 1993, toda a estrutura do grupo desabou. Muitos dos seus aliados foram silenciados em retaliações ou confrontos com as forças da ordem. Outros acabaram detidos e cumprem penas extensas, mas esses 3, mesmo com históricos extensos de irregularidades e perseguidos globalmente, escaparam do alcance da lei, ou, em certos cenários, receberam punições notavelmente brandas antes de sumirem de novo. Como eles deram esse jeito? A explicação reside em uma soma de elementos: negociações com promotores em troca de dados úteis, amparo de ex-companheiros que ascenderam a cargos influentes, emprego de recursos escondidos para adquirir vidas reinventadas e um aparato legal que, na Colômbia dos anos 90, se via sobrecarregado pela escala do comércio ilícito de substâncias. O primeiro aliado que vamos acompanhar é Luiz Carlos Aguilar Galego, conhecido como Mugri. Seu apelido não refletia em nada sua essência real. Longe de qualquer desleixo, Aguilar era preciso, estratégico e contava com uma destreza que o tornou essencial para Escobar. Ele se destacava como um motorista excepcional, habilidoso em pilotar motos e carros em ritmos alucinantes pelas vias de Medellín. Mugri ia além de um simples acompanhante, conforme relata um ex-investigador do grupo de rastreamento, que opta por preservar sua anonimidade. Ele era a presença constante ao lado de Escobar. Se Pablo mergulhava em uma perseguição a 100 km por hora, Mugri o acompanhava sem hesitar. Quando precisavam desviar por vielas apertadas, era ele quem traçava o caminho. Funcionava como sua extensão. O apelido Mugri veio do hábito de se referir aos amigos e colegas dessa maneira, como se fosse um termo carinhoso entre eles. A primeira ligação oficial de Luiz Carlos com o mundo do comércio ilícito surgiu em 1988, quando seu nome apareceu na aquisição de uma aeronave destinada ao deslocamento de mercadorias proibidas, embora rumores indiquem que Escobar o recrutou bem antes, elevando-o a um dos seus acompanhantes mais confiáveis. Essa proximidade direta com o líder concedeu a Aguilar um acesso exclusivo a informações.
Ele participava de encontros decisivos, dominava os refúgios discretos, as saídas alternativas, as conexões-chave e, mesmo com foco principal em dirigir e proteger, os registros processuais o associam a vários confrontos com agentes de segurança na fase em que Escobar incentivava ações contra eles. De acordo com relatos de John Jairo Velásquez, o Popeye, outro sicário de Escobar, Mugre era o parceiro de futebol. Ele montava as partidas entre os membros do grupo na Fazenda Nápoles e na Catedral e estimulava os demais a jogarem com intensidade, disputando a bola do chefe sem receios. No âmbito da organização, um dos grandes companheiros de Mugre era Otoniel Gonzalez, conhecido como Otto. Ao contrário de outro, que era sempre carrancudo e formal, Mugre exibia um sorriso constante no rosto e se mostrava extremamente cordial. Ele não bebia nem fumava. Em 1991, quando Escobar negociou sua rendição às autoridades colombianas para cumprir detenção em La Catedral, Mugre fez parte do seleto grupo de sicários que o seguiram nessa reclusão por iniciativa própria. E quando Escobar fugiu da Catedral em julho de 1992, Aguilar desempenhou um papel decisivo na estratégia de saída. O que a maioria das pessoas ignora, complementa nossa fonte, é que Mugre optou por se render de novo às autoridades pouco tempo depois da evasão. Ele se sentia desgastado, apreensivo com o risco à sua integridade. Os Pepes, que eram alvos de Pablo Escobar, o incluíam em sua relação de prioridades. Aguilar passou 9 anos atrás das grades na unidade de Itagui, recebeu alvará de soltura condicional em 2001 e foi exatamente nesse ponto que suas pegadas começaram a se dissipar. Certos indícios o apontam em deslocamento para a Argentina, local onde, segundo relatos, ele lidou com um revés pessoal doloroso, o adeus prematuro a uma filha. Esse impacto, a julgar por declarações, desencadeou uma virada completa em sua jornada. A pista mais recente e verificável à nossa disposição, conforme um oficial da Procuradoria colombiana, indica que ele assumiu a função de orientador religioso em uma assembleia evangélica na Espanha. Ele refez sua vida, seu visual, mas há quem, tendo-o cruzado no passado, afirme tê-lo avistado compartilhando ensinamentos. O segundo colaborador em nossa relação é Carlos Mário Alzate Urquijo, também conhecido como Arete. Seu perfil se destaca especialmente por ser primo, em segundo grau, de Pablo Escobar. A avó de Arete, Maria Gaviria, era irmã de Hermilda de Los Dolores Gaviria, que por sua vez era a mãe de Pablo, ou seja, Hermilda Gaviria. A mãe de Arete mantinha laços de parentesco direto com Pablo Escobar e Gustavo Gaviria. Essa rede de sangue lhe conferiu um lugar privilegiado no esquema, mas também o transformou em meta urgente para as forças de segurança após o fim do líder. Alzate transcendia o perfil de um executor rotineiro. Ele havia iniciado uma graduação em biologia marinha antes de ingressar no empreendimento da família. Essa base educacional incompleta lhe forneceu recursos que ele empregou de modo sombrio em sua trajetória no submundo. Tratava-se de alguém sistemático, reflexivo e de resultados impressionantes. Diversos conhecidos destacam que Arete se mostrava excessivamente afável, solícito e de trato acessível. Sua irmã, Lígia Urquijo, chegou a se unir em matrimônio ao irmão de Pablo, Roberto Escobar, Elocito, o que só fortaleceu os vínculos consanguíneos com o chefe. Arete atuou como o arquiteto intelectual de certas operações mais impactantes do grupo, conforme relata um ex-promotor que examinou seus dossiês. A investida contra o prédio do DAS, em 1989, foi orquestrada por ele em todos os pormenores. Ele recrutou um morador de rua para pilotar um automóvel repleto de material volátil. Instruíra o homem a ligar o rádio para aguardar comandos, mas na verdade, esse aparelho funcionava como um mecanismo de ignição. Carlos Mário atuava sob as ordens de Pinina e, por sua vez, comandava uma equipe de operativos na região de Buenos Aires, em Medellín. Ele esteve envolvido na maior parte das ações mais impactantes do grupo, incluindo a operação contra o voo da Avianca e a investida com veículo explosivo no prédio do DAS, entre outras. Arete optou por se apresentar às autoridades em 1993, num período em que o governo colombiano incentivava delações premiadas
para quem prestasse auxílio às investigações, e ele cooperou de forma ampla. Admitiu sua participação em diversas operações, revelou detalhes sobre outros integrantes da rede e, graças a isso, obteve uma pena bem mais leve, de apenas 8 anos. No dia em que se entregou à promotoria, Arete chegou ladeado por 3 advogados. O almoço foi de frango assado e ele convidou todo mundo, inclusive a promotora Cruz Helena. Já na detenção, só uma preocupação realmente o atormentava: sua moto. Após a rendição em 1993, em uma de suas residências em Medellín, as forças de segurança descobriram uma Harley Davidson que as deixou impressionadas com detalhes, acabamentos e componentes em ouro maciço, avaliada em 120 milhões de pesos colombianos da época. Ao ser liberado em 2001, Arete sofreu uma tentativa de eliminação. Levou 2 tiros, mas se recuperou. Esse episódio persuadiu as autoridades colombianas de que ele requeria amparo, e, de acordo com relatórios sigilosos, eles lhe forneceram uma identidade renovada e auxiliaram na instalação em outro país. O terceiro sicário é Dandeny Muñoz Mosquera, conhecido como La Quica. Seu episódio talvez seja o mais polêmico entre os 3, já que persiste um intenso debate quanto ao seu real envolvimento nos atos pelos quais acabou respondendo. La Quica emergia de uma extensa família da comuna nororiental de Medellín. Ele era um dos 15 irmãos que compunham o lar. Dentre eles, destacava-se também outro sicário próximo de Escobar, Brance Muñoz, e há relatos de que mais 2 se dedicavam a práticas irregulares. Da mesma forma, a família Muñoz Mosquera residia nessa comuna nororiental, de onde saíam boa parte dos rapazes captados pelos esquemas. Curiosamente, essa mesma família integrava uma congregação cristã, na qual o pai atuava como orientador espiritual ao mesmo tempo em que exercia funções policiais, e a mãe como divulgadora de fé e assistente social em uma penitenciária. Essa sobreposição entre o cotidiano religioso e familiar e as condutas desviantes de certos membros espelha as contradições e nuances da sociedade colombiana no auge do período de instabilidade ligada ao contrabando. Contam que La Quica se responsabilizava por lidar com indivíduos inconvenientes dentro da própria rede. Ele teria sido um dos supostos envolvidos na operação contra o voo da Avianca e, assim como a maioria dos citados, teria contribuído para a perda de dezenas de agentes de segurança. Contudo, tudo isso permanece no campo das alegações, pois La Quica hoje se proclama totalmente isento de culpa. Ele sustenta que jamais atuou como sicário de Escobar e que foi apontado por depoimentos falsos. O que torna o caso de La Quica especialmente singular é que ele acabou detido nos Estados Unidos em 1991, justamente quando buscava se estabelecer no país com identidades forjadas. No início, foi sentenciado a 6 anos de reclusão por uso de documentos irregulares, mas, ao longo do cumprimento dessa punição, as autoridades locais o acusaram de ser o principal articulador da operação contra o voo da Avianca, em 89, que levou à queda de 110 pessoas, entre elas 2 estadunidenses. Seu processo provocou ampla polêmica, uma vez que ele representa o único indivíduo julgado e condenado por esse episódio. La Quica acabou preso pelas equipes de segurança colombianas em 1989, mas conseguiu escapar em 1991. Eu me evadi da detenção em Bogotá. Meu irmão me deu uma mão na fuga e me orientou: dirija-se aos Estados Unidos ou vão te eliminar por aqui. Ele providenciou papéis irregulares e me despachou para lá. Revelou La Quica em um depoimento realizado ainda sob custódia. O procurador-geral do país àquela altura, Gustavo de Graif, encaminhou uma comunicação formal ao juiz norte-americano, atestando que as instituições judiciais colombianas não possuíam qualquer indício conectando Muñoz Mosquera ao episódio em questão. Pouco depois dessa troca de correspondência, surgiu um declarante no foro americano para alegar que o representante legal colombiano fora influenciado indevidamente, uma imputação que foi categoricamente contestada em instâncias posteriores. Somente recentemente, as coisas começaram a mudar para La Quica, quando um grupo de juristas
se dispôs a apoiar a família Munhoz, impulsionados pela declaração do sobrinho de Escobar de que La Quica não teve o menor envolvimento no fato e de que o principal remanescente responsável seria Roberto Escobar Gaviria, El Osito. O volume de narrativas e elementos comprobatórios em sua defesa tem crescido e se consolidado de forma notável. Após pesquisas e investigações, consegui traçar os rumos atuais dos 3 antigos aliados de Pablo Escobar. O que desvendei contesta boa parte dos relatos formais e mostra uma estrutura de amparo que se mantém ativa há mais de 3 décadas. Esses 3 homens de Pablo Escobar ilustram diversas dimensões de um mesmo mistério humano, a habilidade de alguém se reinventar, seja rumo à melhora ou ao declínio. Do guia espiritual que persegue uma chance de reparo na Espanha, ao indivíduo amparado pelas instâncias oficiais em Barcelona, até o detento que encara sua trajetória nos Estados Unidos, ainda defendendo sua isenção no episódio mais pesado de que foi acusado. Seus relatos suscitam indagações delicadas acerca de equidade, perdão e lembrança. Esses sujeitos merecem mesmo a nova fase que conquistaram? O que cabe a nós, ao descobrirmos que quem provocou tanta aflição agora leva uma rotina serena sob disfarce renovado? Dá para isolar de todo o que se passou do que se vive hoje? Para os parentes dos que partiram, a conclusão é nítida. O acerto de contas permaneceu inacabado. Muitos deles prosseguem em busca de esclarecimentos, resoluções, qualquer sinal de conserto que jamais se materializou. Nesse ínterim, em pontos variados pelo globo, 3 figuras envelhecem carregando os enigmas de uma das tramas ilícitas mais brutais da América Latina recente. Uns buscam se regenerar, outros meramente persistem, mas todos carregam uma verdade em comum. Por fim, são os derradeiros observadores vivos de um tempo sombrio que a Colômbia tenta arquivar, embora suas marcas persistam ecoando no agora. Salve, família! E aí? Depois de tudo isso, me diz, esses caras merecem uma segunda chance ou deveriam pagar para sempre pelo que fizeram? Deixa a tua opinião nos comentários. Eu leio todos. E se você curte mergulhar fundo nessas histórias reais do submundo, se torne membro do canal. Eu posto conteúdos exclusivos, com investigações completas. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo, apoie o canal e venha fazer parte do nosso grupo de investigadores do mundo real. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Galera, rapidinho. Se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!